Olá, I am Nath Franco, your English teacher, e o assunto de hoje é 5 dicas para você nunca mais errar a pronúncia do seu inglês. Bom, a gente sabe que a língua escrita e a língua falada nem sempre são melhores amigas no inglês, não é? A gente fala de um jeito e escreve do outro. Mas eu tô aqui para trazer 5 dicas que vai te ajudar e que vão ser assim, hiper, mega, blaster fáceis. E aí quando você achar aquela palavra, você vai falar, é da dica da Nath, já lembrei. Então já sei como pronuncia ela. Bom, e se eu puder te ajudar, eu vou ficar super feliz. Vamos dar uma olhada nessas dicas? Bom, dica número 1. Mas antes de eu falar da dica, temos que lembrar que toda regra tem sua exceção, mas hoje a gente vai focar na regra e não na exceção, até porque a maioria das palavras seguem a regra, então vai ficar muito mais fácil para você. Então hoje esquece a exceção e vamos focar na regra. Dica número 1, a gente vai chamar de double consonant, que quer dizer uma consoante dupla ali. O que ela significa? Toda vez que você tiver uma palavra que tiver double consonant, ou seja, duas letras iguais, juntinhas, o que vai acontecer? A letra, a vogal que vier antes dessas duas consoantes, ela nunca vai ser longa, ela nunca vai ser um ditongo. Nossa, Nath, não lembro de ditongo. Vamos lá. Ditongo é quando a gente tem uma vogal e uma semivogal juntas e eles fazem aquele som de ei, ai, ou, tipo rei, queijo. Então, nesse caso, elas não vão ser um ditongo, elas vão ser curta, a pronúncia dela vai ser curta. Então, recapitulando, duas consoantes idênticas, double consonants, idênticas. O som que precede, o som que vier antes dessa consoante, ele vai ser curto, nunca longo e nunca um ditongo. Vamos de exemplo? Bom, o verbo é written, lembra? Segura aqui. Tem que segurar, tá? Ele é forte aqui. Esse written, ele vem escrito, significa escrito. Ele vem do verbo to write. Então, como write só tem um T, write. Written, eu tenho 2 T's, então ele não pode ter esse som de ditongo, ele não pode ter esse som comprido, ele tem que ser curto e não pode ser written, também como muita gente acaba confundindo, porque acaba puxando do write, written, não posso ser written. Por que não pode, Nath? Double consonants, eu tenho duas consoantes iguais, logo o som que precede ela precisa ser curto e não pode ser um ditongo. Recapitulando, written, lembra da tabelinha? Presente, passado, participo? Write, wrote, written. Vamos de mais exemplo para vocês não esquecerem mais? Ride, do verbo andar, de andar de bike, andar de bicicleta. I love to ride my bike. Eu amo andar na minha bicicleta. Então, to ride, um D só, som de I, pode ter som de ditongo. Mas se eu passo ele para o particípio, ridden, ride, ridden, ok? Para finalizar a regra do double consonant, um exemplo que vocês vão falar assim, nossa, é verdade, como fica fácil agora de não errar mais essa palavra, uma palavra tão conhecida e que muita gente ainda comete esse erro. A palavra é apple. Esquece esse negócio de apple. Agora você já aprendeu a regra. Double P, double consonant, eu tenho 2 P's. Logo, se eu tenho 2 P's, a pronúncia da vogal anterior não vai ser longa, eu não posso usar como um ditongo. Então, eu nunca vou poder falar apple. Esquece esse apple. Agora, vamos à regra número 2. E essa regra número 2 também vai ser life-changing, vai ser uma mudança de vida que vai te abrir o mundo ali para como pronunciar melhor as palavras, tá? Essa regra tem exceções, mas dá pra gente puxar uma boa maioria aí de palavras e isso já te ajuda bastante. Ela consiste no quê? Se eu tiver uma palavra que tem apenas uma vogal, tá? E ela terminar com som de consoante, essa palavra vai ser curta. O som dessa pronúncia, dessa vogal, será sempre curta. Vamos lá de exemplo? Começando. Bed, de cama. Tem som de consoante, bed. E tem apenas uma vogal. Logo, eu não posso falar bad. Ok? Cat, de gato. Cat, som de consoante. Cat, uma vogal, som de consoante. Som
longo. E como você fala som de consoante? Por que eu falo som? Porque não é apenas uma consoante, é o som de consoante. 2 exemplos aqui de palavras que têm som de consoante, mas terminam com 2 consoantes. Um dos exemplos é fish, fish. Eu não posso falar fish, não posso, esquece esse fish. Fish, fish. Por quê? Eu tenho som de consoante, sh, e uma vogal apenas. Mais um exemplo, luck, de sorte, luck. Som de k, som de consoante, apenas uma vogal, luck. Então vamos recapitular? Cat, bad, fish and luck. Regra número 3, super easy. Para entender, rapidinho a gente pega ela. É a double O ou double E. Em que sentido? Toda vez que eu tiver palavra com duplo O e duplo E, o que vai acontecer? Ela vai ter o som da próxima vogal. Então, pensando no alfabeto em português mesmo, e pensando nas vogais em português, A, E, I, O, U, a gente vai pensar assim. Então, double O, a maioria delas vai ter som de U. Então, duplo O, som de U, que é a próxima vogal. Duplo E, double E, vai ter o som de I no português. Então, vamos de exemplo? Green, a cor verde, green. Double E, som de I. Eu não posso falar, nem sei como é que fala. Green, não sei. Green, it's green, ok? Outro exemplo, com double O. Boot, de botas. Se a gente pega a palavra bot, de robot, de robô, de computadorizado lá, bot, só tem um O, ok? E ele tem som de consoante, termina com som de consoante, lembra? Tss, bot. Que é a nossa regra número 2. Ele vai ter um som mais com som de O, mas se eu tenho o boot de bota, ele vai ter um som com som de U, ok? Então lembrem, deep, outro exemplo, profundo, deep, double E, som de I. Mas o ator vai ser Johnny Depp, porque o nome dele só tem um E e 2 P's. Então, Johnny Depp, deep, Depp. Regra número 4 vai ser a regra do rebolation. Mentira, tô brincando. Na verdade, é a regra do Sean. Por isso que eu falei do rebolation, porque termina com T-I-O-N. Então, toda palavra que terminar com T-I-O-N, esse Sean, ele vai ter sempre esse som de X, sempre. Vamos de exemplo? Motion, station, information, revelation. Para a gente finalizar, regra número 5. É a regra do silent E, agora do E silencioso, que ela consiste em, se eu tiver uma palavra e ela terminar com silent E, com esse E mudo, E silencioso, a palavra, a vogal que vier antes desse silent E, a pronúncia dela antes vai ser um ditongo, já é diferente da regra número 1. E quem não lembra o que é ditongo, só pegou agora essa parte do vídeo, volta na regra número 1 que eu explico um pouquinho do que é o ditongo. Então, nesse caso, ela vai ser um ditongo, ela vai ter esse som de I, tá? Mais comprido, se ela terminar em silent E, que é um E mudo. Vamos de exemplo? Se eu pego a palavra fat, de gordo, né? Gordinho, fat. Ele tem apenas uma vogal, som de consoante, regra número 2, então, fat, curto, som bem curto. Mas se eu pego e acrescento esse E no final da palavra fat, ela muda totalmente a pronúncia e o significado, vira fate, de destino. Então, eu tenho um silent E, porque eu não pronuncio esse E no final, então, fate, e ele vai ter som de ditongo. Vamos mais exemplos? Sit, do verbo sentar, sit, curto, lembra? Som de consoante, apenas uma vogal, regra número 2, sit. Acrescento um E, muda de palavra, de significado e de pronúncia, e ela vai virar site, ok? Site de lugar, site de vista, site de website, que vocês conhecem, ok? Então, site. Porque agora ele está com silent E, o E está mudo. Mais um exemplo, rid, to get rid of, que é se livrar, rid, R-I-D. Mas se eu transformo um E, se eu acrescento, eu transformo não, no caso, acrescento um E, muda a pronúncia e o significado da palavra, ride, from ride a bike,
ride. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. I'm Nath Franco, your English teacher.